Olá! Hoje, Momento Equestre vai abordar um assunto extremamente importante para os adeptos do hipismo. Pois é ergometria da sela. É um assunto de suma importância e muito pouco conhecido aqui no Brasil. Uma carinha linda, parecendo um anjo, mas traz uma bagagem veterinária e especialização no assunto que nós estamos abordando hoje, que é a ergometria da sela. Luli, o que é ergometria da sela? Antes, você é médica veterinária. Me fala um pouquinho de você. Sou médica veterinária, formada há 14 anos. Fiz a parte precursora do saddle fitter que a gente vai falar aqui, que foi a quiropraxia, que despertou a paixão pela coluna do cavalo, que é, para mim, a base de tudo. E a partir daí eu procurei mais e achei que a parte desconhecida sobre sela no Brasil era o ponto-chave que eu precisava para fazer alguma coisa que me impulsionasse na carreira, que me impulsionasse na vontade de fazer o bem para os cavalos. E foi isso que eu fui fazer. Fui fazer o curso de especialização no Texas, pela escola do Saddle Fit for Life, com o meu mestre celeiro, que já veio ao Brasil, que é o Johann Schleser. E a partir daí a minha vida mudou. Fazem 4 anos agora já que eu faço isso no Brasil. E é uma maravilha. Como é que está sendo a reciprocidade das pessoas aqui? Eu acredito que quando as pessoas tomam conhecimento da importância desse assunto, elas realmente se interessam. Mas é uma coisa extremamente nova. Aonde você aborda esse assunto e como é que tem sido o seu trabalho pelo Brasil? A gente começou com um trabalho de base, né? Começando pelos veterinários, começando pelos professores de equitação, adestramento, o pessoal do salto, em palestras educativas, mostrando como é que a gente conseguia fazer essa relação da sela com o cavaleiro, com o cavalo, a questão do conjunto, e a partir daí a educação quanto ao assunto foi se espalhando. Ainda é um assunto pouco divulgado no Brasil, mas aos poucos a gente semeia no Brasil inteiro. Então tem em vários centros equestres tem alguém que já sabe do assunto, que conhece o tema, e isso a gente vai passando para os proprietários, aqueles que têm uma questão com a sela, alguma postura que não está ideal. Muitas vezes o veterinário fala alguma coisa sobre questões de dores ou de problemas veterinários que podem ser causados pela sela, e assim a gente vai lentamente espalhando pelo Brasil. Proporcionalmente falando, a sela é importante quanto por cento para o cavalo em relação também quanto por cento ao cavaleiro? Porque eu sei que a base, não só nossa, como do cavalo, a coluna, né? Então é uma coisa extremamente importante. Mas eu sei que uma postura errada do cavaleiro também pode atrapalhar na formação desse conjunto. Porque o conjunto, a própria palavra fala, é a harmonia entre dois seres. No caso é o cavalo e o cavaleiro. Então, qual é, proporcionalmente, é igual a importância da sela para o cavaleiro e para o cavalo também? A importância é igual para o cavalo e para o cavaleiro. Eu diria que 100%. Por quê? Porque o cavalo, vindo da biomecânica, o cavalo já procura o equilíbrio do cavaleiro. O cavalo quer fazer o seu máximo para aquele cavaleiro. Então, a sela, que é o que faz o equilíbrio nesse conjunto, pode colocar o conjunto a perder, pode atrapalhar o conjunto ao invés de ajudar. Então, tem a questão também da saúde do cavaleiro. A minha função não é só deixar o cavalo bem e saudável como veterinária, mas a minha responsabilidade quanto à sua coluna como cavaleiro é de extrema importância. A sela pode causar muitas lesões, inúmeras lesões para mulheres e para homens. Então, enquanto esse meu conjunto não tiver com uma postura adequada para o cavalo e para o cavaleiro, eu não tenho sucesso como veterinária responsável por aquele momento. Nós estávamos conversando agora há pouco, né?
antes de começar o programa, você falou uma coisa muito importante. O peso do cavaleiro tem a ver também proporcionalmente a tudo isso? Existem algumas regras e aos poucos essa regra está virando norma em países da Europa. Na Inglaterra já existe uma regra que está sendo implantada de que o cavaleiro em provas de adestramento e hipismo, de salto, pode atingir até um máximo de 20%. Então o cavaleiro com a parte de sela, manta, pode ter 20% do peso do cavalo. Essa não é a regra definitiva, eles querem colocar isso numa porcentagem de 10 a 15%, para que você não tenha lesão no cavalo, ou para que na Europa, onde eles usam bastante pôneis de estatura diferente, para que não tenha um adulto com 90 quilos num pônei de 500 quilos, é uma proporção que não cabe. Isso no Brasil ainda não foi implantado, mas já existe esse segmento lá, que vem do pessoal do bem-estar animal, que já existe essa regra para defender esses animais que às vezes trabalham em questões de relação peso-cavaleiro que não são adequadas. Outra coisa que eu achei interessante, uma sela errada pode provocar uma lesão definitiva no animal? Sim, o merchan para a sela, né, é justo esse, evitar que os animais e os cavaleiros também tenham lesões a longo prazo. A lesão nunca começa de um dia para o outro, ela vem aos poucos, sendo sentida pelo animal com uma dorzinha leve, uma dorzinha muscular, às vezes vem como uma lesão de pele, o pelo muda de cor e a partir daí os problemas vão se agravando. A gente até diz hoje que existem cavalos que mancam de sela, né? Como pode isso? É uma lesão que a partir de certo momento causa uma compressão na coluna, ou que causa um kissing spines, por exemplo, ou uma lesão de cartilagem que é irreversível, que pode ser na coluna ou, por exemplo, na escápula, e a partir daí o animal começa a sentir as dores que vão aumentando e pode chegar a mancar. Então a gente tem a questão de prevenção dessas lesões a longo prazo. E ao inverso, um cavalo que tem algum problema já, a sela pode corrigir? Sim, a partir do momento que a sela está colocada no lugar correto, que a sela é adequada ao animal, ao peso do animal, ao comprimento do dorso do animal, a gente consegue deixar com que esse animal possa trabalhar, voltar ao trabalho ou trabalhar o máximo que ele puder no melhor estado possível. Eu acredito, então, que a formação de um conjunto depende quase que 98% de uma sela, realmente uma sela apropriada para esse conjunto, e isso independente da modalidade equestre que ele fizer? Sim, depende, bem isso, 98% eu diria, e depende o conjunto é a base, né? O conjunto, independente se for da escolinha, uma criança não pode montar numa sela de adulto, porque ela vai escorregar, ela não consegue o seu desempenho 100%. E um adulto não pode montar numa sela pequena, jogada para frente, que vai tirar o equilíbrio desse cavaleiro. Então, em qualquer modalidade, em qualquer idade, em qualquer nível de equitação, se a gente não tiver uma sela adequada para o conjunto, não existe conjunto. Existe sempre um gap aí, uma lacuna de melhoramento. Um cavaleiro que não consegue melhorar porque a postura dele está errada, porque ele começa a sentir dores, o cavalo começa a sentir os problemas da sela, tem cavalo que tropeça por conta da sela apertada demais. Então, isso sim, o conjunto depende dessa liga da sela entre o conjunto. Luli, existe algumas ferramentas que você pode amenizar isso, como uma manta de gel ou alguma coisa para melhorar a performance dessa sela? Muita gente não tem grana para ter uma sela apropriada para o seu animal. Então, eu sei que pode reformar, que não fica tão caro, né? Você tem recursos para indicar lugares para reformar isso, e também existe
alguma coisa que possa amenizar isso ou não? Ou é remendo? Existem algumas regras. A princípio, o saddle fitting é o ato de você achar uma sela perfeita, fazer a medida de uma sela perfeita ou adaptar uma sela que já existe àquele conjunto. Na fase econômica que o Brasil se encontra, muito difícil eu poder chegar para um proprietário e dizer a ele que ele deve comprar uma sela importada por isso ou por aquilo. Então, o que a gente tem feito aqui, tem um celeiro que trabalha comigo, que é um cara especializado, e ele pode ajudar a gente chegar no máximo possível daquela sela para aquele animal. Agora, existe a possibilidade de encomendar as selas fora. Então, a gente faz medidas e a pessoa pode levar essa medida até o fornecedor. Existem marcas na Europa que já aceitam as encomendas por medidas e, a partir daí, a compra é feita pelo proprietário. Você sabe que ela me falou uma coisa e olha, eu monto quase que a vida toda, eu não sabia disso. Existem celas femininas e celas masculinas. E aqui no Brasil, grande parte das pessoas montam com cela masculina, independente de ser homem ou mulher, e não tem noção que está em cela errada. Me fala um pouco sobre isso. A parte anatômica da pelve do ser humano é diferente, né? A mulher tem a bacia mais larga por causa do canal do parto, a inserção da coluna vertebral na pelve é diferente, então a postura automaticamente fica diferente. Então, os homens não sofrem muito quanto a essa postura, porque eles sentam e automaticamente eles estão corretos na sela. Já as mulheres têm que aprender desde cedo como se portar em cima de uma sela, né? Porque a pelve faz com que o corpo jogue para frente e para a mulher não se machucar, ela começa a adotar um assento tipo sofá para prevenir lesões. E a partir daí a coluna também assume uma postura diferente, errada, e assim começam as lesões de trato urinário, trato reprodutivo e principalmente nas mulheres a lombar. Então, homens podem ter algumas complicações sim, quando eles montam por muito tempo, mas as mulheres são as que sofrem mais. Então, as celas femininas foram desenvolvidas para diminuir essa porcentagem de lesão que começou a aparecer nos cavaleiros. Vou te perguntar uma coisa, não sei se é da tua área. Eu já vi muito cavaleiro de alta performance, por estar muito tempo praticando o esporte, ter algumas defesas em cima do cavalo por causa de dor. Então acaba entortando um pouco, sempre para o mesmo lado, por causa das dores que ele tem. Uma sela pode ajudar o cavaleiro nisso, a corrigir essa postura e diminuir a dor dele? Sim, o trabalho é exatamente esse. A partir do momento que o cavaleiro está se defendendo de alguma dor, uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor de respiração, quem passa muito tempo em cima do cavalo começa a fazer essas defesas que você mencionou. A partir daí, o cavalo muda o equilíbrio dele para achar o equilíbrio do cavaleiro, tenta se encaixar da melhor forma possível. Só que se a sela não estiver adequada, o cavalo também não atinge o máximo do desempenho dele em achar esse equilíbrio. Então, um cavaleiro que tem um problema no joelho já vai sentar sempre torto na sela. Então, a sela já vai ser desbalanceada e com o tempo de uso da sela, você vai deixando a cela da forma do corpo do ser humano. Mais gasta de um lado, melhor de outro lado. Então, sim, esse é um momento para se prestar atenção. E você falou uma coisa agora muito importante. A sela deveria ser individualizada, né? A gente acredita que o cavalo não se empresta, porque cavalo e marido não se empresta. Mas eu estou achando que sela também não, porque cada um tem um formato. Então é importante que cada um tenha a sua própria sela. Sim, cada pessoa tem um corpo diferente, cada uma de nós tem uma cintura num lugar, o quadril de um jeito. Então, a partir do momento que a sela é adequada a você,
aquela sela é sua. A gente consegue fazer um bem bolado para uma pessoa montar 1 ou 2 vezes na semana. Mas o ideal é que você tenha aquele cavalo. Isso dificulta a nossa relação com os cavaleiros profissionais, que montam muitos cavalos diferentes e que muitas vezes têm mais selas, mas não tem uma sela tão adequada, porque trocam de cavalo muito rápido. Mas o ideal seria justo isso, cada pessoa ter a sua sela, do seu formato, o ideal para o seu corpo. Já já nós vamos mostrar, mas eu gostaria que você me falasse uma coisa. Vamos supor, eu adorei o que você faz, então eu vou lhe chamar para uma consulta. O que engloba essa consulta? Como é que é realizado isso? A consulta é realizada no local onde a pessoa monta, junto com o cavalo. É feita uma avaliação da sela, do cavalo, né, da coluna do cavalo. Eu olho esse trabalho que vocês fazem, vou mostrar o que a gente faz. A gente coloca a sela sob o dorso do cavalo sem manta, sem nada, para que a verdadeira anatomia do cavalo apareça, a gente possa olhar a olhos nus aquilo que está realmente acontecendo. Vejo o cavaleiro montar, dependendo da modalidade, um pouco de passo, trote, galope, para a gente ver como a sela se comporta, se o cavalo tem alguma alteração de andamento ou de trabalho por conta dessa sela. A partir daí eu começo a fazer as adequações necessárias, ou anotar o que a gente precisa fazer, o que precisa ser mudado. Gente, isso é muito interessante. No próximo bloco nós vamos mostrar agora desenhos de cavalos e selas em cima disso que ela falou. Vamos virar e já voltamos. A Prestograph atende sua necessidade de impressos com qualidade, agilidade e baixo custo, desenvolvendo um pacote completo de produtos e serviços gráficos. A Prestograph confecciona seus serviços em um moderno sistema produtivo, que obedece conceitos de padrão internacional em artes gráficas, agregando profissionalismo e alta tecnologia a uma vasta gama de formatos, cores, papéis e acabamentos. Acesse o site e conheça nossos serviços e produtos gráficos. Primeiramente, muito obrigada ao Clube Hípico Santo Amaro, principalmente à escola de equitação dele, que nos emprestou gentilmente esse pampa lindo para a gente fazer as demonstrações. Lúlia, eu vi você pintando o lombo desse cavalo. O que é essa pintura? Como é que você pode nos explicar o que nós estamos conversando no outro bloco com esses desenhos? Isso aqui é uma pintura didática que a gente faz para poder explicar para os alunos, para os proprietários, professores de equitação, enfim, o jeito mais fácil de se adaptar uma sela ao dorso do cavalo. Aqui nesse desenho, a parte amarela é a parte permitida e a parte cor-de-rosa é onde não colocar uma sela. Então, você acabou de me explicar exatamente aqui. Não se pode, bem aqui não se pode pôr a sela porque pode machucar. Aqui embaixo já não é local também. Isso em relação ao tamanho do animal. Quer dizer, se for um animal mais comprido, esse desenho não vai ser igual? Isso, o tamanho, o comprimento do dorso do animal, a altura, o tipo morfológico do animal altera essas medidas, mas o desenho continua sempre o mesmo. Então, para qualquer animal eu vou usar essa marcação e a partir daí a gente descobre qual é o comprimento ideal da sela, qual é o tamanho ideal do túnel da sela, e cada ponto cor-de-rosa aqui tem uma explicação anatômica, né, veterinária, o porquê não apoiar a sela sobre esses espaços. Então a gente vai fazer uma demonstração com um material que eu trouxe, é um material de aula. Então a gente escolhe materiais muito ruins ou materiais muito bons que sirvam nos animais, né, para que a gente possa demonstrar qual é a gravidade de toda essa postura errada de uma sela no cavalo. Você pode pegar o material? Essa aqui é uma sela que a gente tem na escolinha, que tem muitos problemas. É um problema de reforma de um celeiro que não tinha muita noção de como consertar, problemas de assento para o cavaleiro. Então, a partir daí, a gente, numa consulta normal, a gente pega o material do próprio cavalo, aqui é um material que a gente traz de escola, para poder fazer essa demonstração.
Eu estou vendo aqui, ela é muito plana, pode ser isso? Ela não tem essa encurvatura ou não tem nada a ver? O assento depende do cavaleiro. No caso dessa sela aqui, a costura feita pelo celeiro ficou saltada. Isso danifica o assento de quem vai sentar, porque você acaba sentindo as costuras e a elevação em vez de se sentar confortavelmente nessa sela. Essa sela é de criança ou uma sela de adulto? Isso é uma sala de escolinha que era para adolescentes de 15, 16 anos, mais ou menos. Então, serviria para um adulto bem magrinho, que não tem as pernas tão compridas, mas serve para uma criança também montar, não tem nenhum problema. Vamos ver então em cima. Vamos ver. No caso aqui dessa sela para esse animal, ela serve de comprimento porque ela não atinge o X cor-de-rosa que a gente tem aqui no final, mas se a gente olhar toda a parte da frente dela, ela é bem errada. Ela tem pouco espaço nesse túnel aqui nesse canal, ela atinge o X cor-de-rosa daqui de cima, que é toda a parte nervosa, neurológica que sai do ramo da mão do cavalo aqui, então que faz muita parte da sensibilização dele, é baixa. Então, a partir do momento que o cavaleiro sentar aqui, a gente pode ter lesões. Esse é um dos exemplos de coisas que podem acontecer errado. A gente pode ter uma sela muito comprida, uma sela que tomba para frente, uma sela que com cernelha alta, que sobe demais na frente e tomba atrás. Todas as alterações podem levar a lesões específicas dos cavalos. Agora vamos ver outra sela, como é que fica diferente no animal? Aqui a gente já tem uma sela diferente, também não é adequada, são exemplos que na verdade vieram até a calhar, porque isso explica a nossa realidade brasileira. Essa sela também tem o comprimento adequado, mas ela já tem uma altura diferente na frente da trás. Então, aqui a gente pode correr o risco de algumas lesões musculares pela postura do cavaleiro em cima do cavalo. A gente está procurando qual seria a sela mais ideal para esse cavalo, mais adequada. Então, é assim que hoje em dia aqui no Brasil a gente trabalha. A gente vai procurando sela por sela para ver qual melhor se adapta a ele. Essa é uma sela feminina ou masculina? Essa é uma sela masculina e, a princípio, a gente só reconhece as selas masculinas ou femininas pela armação. E no Brasil a gente não tem o feitio de sela feminina por enquanto. A gente ainda está tentando produzir isso aqui, mas a gente chega lá ainda. Você trouxe duas bacias, dois esqueletos, né? Vamos ver como é que funciona? Eu trouxe dois esqueletos aqui. Eu trouxe um esqueleto masculino e um esqueleto feminino, para poder mostrar aquilo que a gente diz, o porquê que para homens e mulheres a equitação é diferente, né? Então as diferenças são anatômicas, todo homem e mulher são diferentes um do outro. E a postura ao montar também é diferente. Então aqui a gente tem o esqueleto masculino e a partir do momento que o homem senta na sela, ele já senta totalmente correto, com a coluna correta. Os encostos são certinhos, ele não corre lesão nenhuma do sacro. Já a postura da mulher é diferente. A partir do momento que ela senta, o contato é mais para frente, a parte pélvica das partes íntimas. Então, para prevenir essas lesões, ela senta mais para trás. A partir do momento que ela senta para trás, a coluna dela entra numa postura diferente. Aí começam a ocorrer as lesões de lombar dessas pessoas, principalmente as mulheres, né? A sela masculina para a mulher é como se ela tivesse uma plataforma dura na frente. Então a mulher está sempre fugindo dessa dor.
ou de lado, ou ela coloca se defendendo, ela pisa mais num estribo, depois mais no outro, se joga para trás. E aí normalmente as correções de posturas que vêm dos professores fazem com que as mulheres fiquem se contorcionando em cima do cavalo para achar uma posição mais adequada. A partir do momento que a gente tem uma sela adequada para ela senta no cavalo e ela não precisa mais se preocupar com a postura. A partir daí ela se preocupa com a equitação, com o cavalo e com o que está acontecendo. Daniel, vem até aqui um pouquinho. Há quanto tempo você é instrutor? Aqui na escola do Clube de Hípico de Santo Amaro há 13 anos. E você sabia dessa importância que tem a sela para o rendimento do cavalo numa aula, por exemplo? Com certeza, é muito importante. E até no aprendizado do aluno, né? Por exemplo, uma sela com o coxim mais alto, como o aluno não tem tanto controle de movimento, força ele a sentar um pouquinho mais no meio dela, no centro da sela, né? Alinha mais a postura do aluno e pôr para o cavalo, que como alguns alunos não controlam, acabam sentando na parte de trás e forçam o rim do animal, né? Então isso no aprendizado também vai ajudar. Para vocês verem, tudo isso é... Obrigada, Daniel. Para vocês verem, tudo isso é muito importante. Nós vamos virar e vamos ver agora... O que é isso? Como é que fala isso? As armações. As armações certas ou erradas para o animal. Vamos lá. O que são esses esqueletos, Luli? Isso aqui é a armação da sela, isso aqui é o esqueleto da sela. É a parte principal... que a gente vai usar para estruturar uma sela, né? Assim que se começa a obra, né? Nesse caso aqui é uma sela que é feita de uma parte de madeira com ferro e assim que são a maior parte das armações feitas no mundo. Essas armações mais antigas, quando colocadas sobre o dorso do animal, mostram algumas coisas que podem acontecer erradas já. Como essa cabeça da armação está para frente, ela já aponta para aquele X cor-de-rosa que a gente tinha feito anteriormente, e esse X aqui é a escápula do animal, é o ombro do animal. Então, a partir do momento que isso está apertado, a gente tem problemas de biomecânica do animal, né? Animais que tropeçam, porque isso aqui está fazendo uma pressão para frente, animais que no salto não conseguem transpor a vara, às vezes tem animais que batem as mãos na vara, não é por ele não saber a altura do salto, muitas vezes é porque a pressão da sela com o cavaleiro em cima faz com que não seja possível ele levantar essas mãos para o salto. Então... Gente, olha que interessante isso que a Lúlia acabou de falar. O cavalo pode tropeçar, pode não querer saltar, pelo esqueleto está dando um equilíbrio errado para ele. É muito interessante isso. Isso, muitas coisas que acontecem durante o trabalho do animal, seja no adestramento, no salto, nos cavalos de corrida, inclusive, se você não tiver a estrutura correta para o animal, a anatomia do animal depende muito disso também, a gente pode ter problemas de biomecânica no trabalho que são culpa, entre aspas, da sela. Então isso é uma coisa mais ou menos obsoleta que não se usa mais. E essa aqui é uma coisa mais leve, é isso? Na verdade, isso aqui é uma tecnologia nova, que modifica o apoio em cima do animal. Então, nós estamos na mesma posição, mas a gente já está saindo dos X vermelhos, das posições que a gente não deveria usar, né? Isso aqui, no caso, é uma armação de adestramento, mas para exemplificação ela é ótima para mim, porque eu estou afastada de todas as partes onde a minha sela não deveria encostar. Então, é a partir da armação que a gente começa a escolher o que a gente deveria usar para cada animal, para cada cavalo. Gente, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Luli, muito obrigada. Eu gostaria que, se alguém tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto, ou escolas, ou cavaleiro, como é que pode te achar? A gente tem a página no Facebook, chama Saddle Fitting Brasil, e qualquer contato através da página a gente vai trabalhar. Muito obrigada, professor Daniel Gonçalves, pela sua gentileza de ficar aqui nos esperando. Obrigada, meu amigo Pampa, que você foi muito legal. E o Momento Equestre vai ficando por aqui, esperando encontrá-los
na próxima semana em algum lugar por aí e mais informações diárias e atualizadas sobre hipismo através do nosso site momentoequestre.com.br. Valeu!